Fraude financeira nunca mais. Aprenda a identificar em menos de 30 segundos se a oferta de investimento que apareceu para você é possível ou se ela é apenas mais uma fraude ou uma pirâmide financeira. Olá, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Douglas Mendes e no vídeo de hoje eu vou te ensinar 3 conceitos muito simples que, se você dominar esses pilares na sua vida em relação aos investimentos, você nunca mais vai ter dor de cabeça com qualquer tipo de pirâmide, qualquer tipo de investimento de forma geral e nunca vai cair numa cilada de novo. E o primeiro pilar que eu já quero começar agora, direto dando conteúdo, não quero ficar enrolando aqui, é em relação à rentabilidade. Todo mundo, quando começa a investir, sempre está atrás de rentabilidade e está atrás de segurança. Mas eu vou começar pela rentabilidade porque é a forma mais fácil da gente identificar uma fraude financeira logo de cara. Muito provavelmente você já ouviu falar de opções que pagam 1% ao dia, 5% ao mês, 200% ao ano, com retorno garantido, retorno certo, sem risco de perder. Eu tenho certeza que já ouviu falar disso. E um jeito muito fácil, muito simples de você identificar se é uma rentabilidade plausível, possível, é você comparar com a taxa básica de juros. A taxa básica, que é a taxa Selic, que está aqui na descrição, ela serve para poder basear todas as outras taxas de juros cobradas na economia, tanto em financiamentos, empréstimos, quanto nos investimentos em si, principalmente na renda fixa. Ou seja, se chega em você uma oportunidade de investimento com ganhos certos, ganhos garantidos, onde a rentabilidade esteja 3 vezes, 4 vezes maior que a taxa Selic, isso aí já liga um sinalzinho de alerta, já pisca ali um sinal, abre seus olhos, porque isso é um grande sinal de fraude. E para ficar um pouco mais fácil de entender esse exemplo, eu vou colocar alguns números. Então, hoje a taxa Selic, no momento que eu gravo esse vídeo, está em 13,25% ao ano. Isso é equivalente a uma rentabilidade um pouquinho maior de 1% ao mês. Tendo como base uma rentabilidade de mercado, da economia, de 1% ao mês, que balizam todos os outros juros no mercado, se alguém te oferece uma oportunidade que paga 1% ao dia, ou seja, 30 vezes mais, ou 10% ao mês, abra os seus olhos, porque isso provavelmente é um tiro no pé que você está dando. E caso você não saiba quanto que está a taxa Selic, eu vou te mostrar aqui agora onde que você acha essa informação muito rapidamente. Basta você entrar aqui no site do Google, pode ser o Google, o site normal, clássico de pesquisa, e coloca, por exemplo, taxa Selic hoje. Então, automaticamente já vai aparecer que a taxa Selic hoje é de 13,25% ao ano, tá ok? Então, se você quiser uma informação um pouco mais fidedigna, porque às vezes essa aqui não está tão certa, pode vir aqui e coloca Banco Central do Brasil, até já apareceu aqui que eu vivo pesquisando esse site. Você clica aqui, Banco Central do Brasil, e clique aqui. Quando você entrar no site, aqui vão ter várias informações e aqui na direita você encontra taxa Selic 13,25%. Essa taxa é anual. E aqui a gente até vê a inflação acumulada aqui nos últimos 12 meses, mas não importa muito. O que importa é que a taxa Selic está 13,25% ao ano. Ou seja, basta você dividir 13,25 por 12 para saber aproximadamente, não vai ser exato, tá ok? Mas pelo menos uma ideia de quanto que está a rentabilidade mensal. Nessa conta a gente acha que dá em torno de 1,04, enfim, alguns por cento ali ao mês de rentabilidade em relação à taxa Selic. Isso significa que o investimento está pagando 5% ao mês, 300% ao ano, e isso é um possível indício de pirâmide financeira. E partindo agora para o segundo pilar, eu quero falar sobre segurança. Então, para aqueles que estão começando agora a sua jornada no mundo dos investimentos, entendam que segurança é o pilar fundamental para vocês terem tranquilidade para procurarem depois investimentos com rentabilidades mais altas. Então, eu comecei com a rentabilidade, só que para quem está começando, foquem na segurança. Até porque todas as estratégias que você vai estudar ao longo da sua vida sobre investimentos, seja focando no longo prazo, curto prazo, enfim, não importa, todas elas começam com um passo inicial em comum, que é a confecção da sua reserva de emergência. Então, se você não sabe o que é reserva de emergência, nunca escutou falar desse termo, clica nesse vídeo que está aqui em cima e depois pode continuar assistindo o vídeo, ou termina esse vídeo e depois vai lá e assiste sobre a reserva de emergência. Mas não deixa de entender esse conceito, que é o principal tanto para investidores iniciantes quanto para os investidores mais experientes.
E para quem quer evitar fraude, não quer em hipótese alguma perder dinheiro numa pirâmide, enfim, coisas assim, tem duas coisas básicas de segurança que vocês precisam saber. E a primeira delas é entender qual que é o investimento mais seguro, que é justamente em títulos públicos do Tesouro Nacional. Então aqui tem uma breve descrição do que são os títulos públicos, mas entenda que o Tesouro Nacional é a secretaria do governo federal que é responsável por gerir os recursos públicos, ou seja, é o caixa, é o cofre da nação. Então, por ser o cofre quem comanda todo o dinheiro aqui, entre aspas, né, do Brasil, então é a modalidade mais segura. Você empresta dinheiro para o Tesouro Nacional e depois ele vai te pagar o dinheiro ali corrigido pelos juros acertado. Então essa é a modalidade mais segura de investimento. E se não for em títulos públicos, uma outra forma de você ter total segurança dos seus investimentos, não total, mas uma grande segurança, é se esse investimento ele for coberto pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então aqui embaixo tem uma breve descrição de como funciona a cobertura do FGC. Então dá uma pausa, dá uma lidinha aqui rapidinho e depois entenda, quando você for procurar um investimento, você quer saber se ele tem segurança, se ele é coberto pelo FGC, procura ali nos dados da descrição do investimento, vê se ele é coberto. Normalmente toda renda fixa é coberta, as principais, né, poupança, que não é um investimento bom, mas enfim, é coberto pelo FGC, CDBs, LCIs, RDBs, então procure essas modalidades que elas com certeza são cobertas pelo FGC e vão te dar muita segurança nos seus investimentos. E se quiser um terceiro tipo, um bônus assim de segurança, é pensar em investimentos que são provados pelo tempo. Então, se você for pensar em algo que existe há milhares de anos, que é uma reserva de valor muito valiosa, é o ouro. Com certeza a segurança do ouro é indiscutível. Existem metais, né, joias encontrados com mais de 5.000 anos de idade. O ouro já se provou no tempo e é muito valioso. Resumindo esse pilar de segurança, para você ter segurança no seu investimento, você tem que entender onde que está o dinheiro. Então eu dei o exemplo do Tesouro Nacional. Você tem que entender se ele tem alguma garantia oficial. Então eu dei o exemplo do FGC. Ou se é um investimento que você sabe o que é, provado pelo tempo, que nem eu dei o exemplo do ouro. Tenta entender um desses três fatores de segurança para você ter tranquilidade quando for pensar na segurança, principalmente da sua reserva e dos seus investimentos de longo prazo. E o terceiro pilar e último que eu quero trazer aqui dos pilares de investimento é a liquidez. Liquidez é a facilidade com que você consegue transformar algum ativo em dinheiro. Ou, se eu for falar de uma outra forma, é a velocidade com que você consegue transformar o seu investimento em dinheiro líquido, vamos falar assim, cash, né? Em dinheiro vivo ali, na verdinha, se a gente for pensar nos termos populares. Se eu for pensar, por exemplo, numa casa, num bairro muito chique, num bairro muito nobre, que ela é altamente valorizada pela localização dela. Então, eu tinha essa casa, valorizou muito e eu quero vender ela ao preço de mercado, o preço que ela realmente vale. Dificilmente eu vou conseguir vender rápido essa casa, então ela tem uma liquidez baixa. Se eu quiser vender rapidamente, eu vou ter que baixar o preço dela, então ela vai estar abaixo do preço de mercado e eu perdi rentabilidade. E como que eu posso identificar uma fraude pela liquidez? Então, digamos que surge uma oportunidade de investimento dessa forma. Me dá seu dinheiro hoje, que daqui a um mês, só daqui a um mês, eu vou te devolver o dobro. Ou então eu vou te devolver ele corrigido em 40%. Ou me dá o seu dinheiro hoje, que daqui a um ano eu vou estar te devolvendo 10 vezes mais. Então as fraudes, elas normalmente acontecem assim. Você não consegue dar o dinheiro e pegar no dia seguinte, pegar daqui a uma semana. É um prazo específico e normalmente nesse prazo a mágica, entre aspas, dele acontece e o dinheiro some. Então quando tiver uma liquidez um pouco estranha, uma liquidez meio doida, desconfia, não vale a pena, não fica perdendo noite de sono à toa. E agora chegou na cereja do bolo nesse vídeo, a parte principal do vídeo, que é a gente entendendo como é que esses três pilares funcionam juntos. E eles têm uma lei universal. Você nunca vai ter as três características altamente positivas, vamos dizer assim, no mesmo tipo de investimento. Ou seja, se eu for falar com outras palavras, em cada investimento, no máximo, eu só vou ter 2 pilares altos. Nunca eu vou ter os 3. E normalmente as fraudes chegam de uma forma que você tem uma grande rentabilidade com um ganho certo, garantido, em um espaço de tempo muito pequeno. As fraudes juntam as 3. Juntou as 3, olha, nem pensa, é fraude, já deixa de lado. Agora, se juntou 2 e uma está um pouco estranho, aí você tem que analisar. Então vou passar aqui algumas dicas de como você pode analisar e como você pode usar essas combinações
nas suas estratégias de investimento. E a primeira delas é pensar na sua reserva de emergência. Então, a reserva de emergência tem que ter dois grandes pilares bem altos e um terceiro não é tão importante: segurança e liquidez. Eu explico muito a respeito desses dois fatores aqui em cima nesse vídeo, onde eu falo sobre um pouquinho de poupança e por que eu não acho interessante a poupança para a reserva de emergência, mas ali eu cito vários motivos bem legais que complementam muito esse vídeo aqui. E se na reserva eu estou buscando dois pilares altos, como segurança, que é o primeiro de todos, e a liquidez, ou seja, aquela facilidade de eu resgatar o meu dinheiro, eu estou abrindo mão da rentabilidade. Então, o dinheiro na reserva de emergência, na reserva financeira, ele não serve para te dar uma alta rentabilidade. A rentabilidade é baixa, média para baixa. Mas qual que é o foco da reserva? É justamente você ter uma altíssima segurança com uma alta liquidez. E para os investimentos mais ousados, ou seja, a reserva está pronta, agora eu quero começar a aumentar a rentabilidade da minha carteira de investimentos. Aqui, dos três pilares, eu vou estar focando a rentabilidade, uma rentabilidade alta ou altíssima, fazendo uma diversificação de ativos como ações, fundos de investimento, criptomoedas, enfim, diversas formas e estratégias diferentes que eu posso usar. Só que eu vou estar abrindo mão da segurança, ou seja, não vou estar investindo em títulos públicos, eu não vou estar buscando o FGC, até porque o FGC não cobre nenhum tipo de renda variável, então essa segurança eu perco. E eu também, não que eu perca a liquidez, muitos ativos de renda variável têm liquidez diária, como criptomoedas, como ações que a gente consegue negociar em todos os dias úteis, fundos de investimento também. Só que é o seguinte, quando a gente pensa em renda variável, o foco na estratégia que eu gosto, que eu sou apaixonado, é no foco no longo prazo. Então, se o meu foco é no longo prazo, coisas daqui a 20, 30 anos, eu não posso pensar em ficar negociando no curto prazo, ou seja, daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas. Então, eu simulo uma liquidez baixa. Então, se eu for pensar dentro da estratégia do longo prazo, a liquidez desses meus ativos de renda variável é pequena porque eu não vou negociar tanto e a segurança ela é menor do que a renda fixa porque eu não tenho a segurança dos títulos públicos e eu não tenho o FGC. Então, a minha segurança vai estar toda montada em cima de diversificação. Então, por isso que a renda variável, digamos, tem apenas um pilar alto, que é um pilar altíssimo, e outros dois pilares que não são tão altos, mas a gente consegue, se você tiver conhecimento, uma boa estratégia, gerir muito bem para favorecer a sua carteira de longo prazo. E lembrando, diversificação, a gente for pensar naquela frase que nossos avós falavam, é de nunca colocar todos os ovos na mesma cesta, nunca comprar apenas uma ação, um fundo imobiliário, um único ativo, uma única criptomoeda, enfim, diversificar justamente para aumentar a sua margem de segurança em caso de uma ação falir, de uma empresa falir, de um fundo quebrar e outras coisas que podem acontecer na renda variável. E finalizando o vídeo, se você receber uma proposta de investimento que tem ganho garantido, ou seja, você não vai perder, é impossível você perder, uma rentabilidade, digamos, de 200% em um mês, não, sem exagerar, se for 5% ao mês, se for 100% ao ano e coisas assim, entenda o seguinte, o risco é altíssimo. Quanto maior a rentabilidade, maior o risco. Se for uma rentabilidade muito alta com ganho certo no curto prazo, aí o risco é infinito, isso é um golpe. Então, assim que você pode identificar em 30 segundos se a proposta que você recebeu é verídica, é verdadeira ou se é uma fraude. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte aqui embaixo, compartilha, deixe seu comentário, deixe sua dúvida se eu não fui claro em algum ponto desse vídeo. Passa para os seus familiares, para os seus amigos, para quem tem que ouvir essa mensagem, para quem já perdeu dinheiro com pirâmide financeira, ou se foi o seu caso, você já fez essa bobagem na sua vida. Lembra, assiste, tenha calma, investimento é para te dar tranquilidade, não é para te dar dor de cabeça. É para você poder dormir em paz e não tirar o seu sono, tá ok? Então, assista os outros vídeos do canal, se inscreva e até o próximo.